Nesta aula, vamos corrigir os exercícios propostos na aula anterior. Nos problemas de 1 a 8, calcule o comprimento do arco no intervalo especificado. Número 1, y² é igual a x² entre os pontos 0, 0 e 4, 8. Se isolarmos o y na equação, ela se torna. Se a gente levar ambos os termos a meio, fica y² elevado a meio é igual a x³ elevado a meio. Y² elevado a meio dá y, que é igual x³ elevado a meio, multiplicando os expoentes, dá 3 meios. Então, y é igual a x elevado a 3 meios. A derivada dessa função é, f' de x vai ser, o 3 meios vira um fator, né? E eu vou subtrair 1 do expoente. 3 meios menos 1 dá meio, então fica x elevado a meio. Mas como x elevado a meio é raiz quadrada de x, o resultado é 3 meios vezes raiz quadrada de x. A expressão para o cálculo do comprimento do arco, deduzida na aula anterior, é L, vai ser a integral de A até B, de raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado dx. Essa integral existe se a derivada for contínua no intervalo. A derivada não está definida para x menor do que 0, porque não existe raiz real de números negativos. Porém, ela está bem definida no intervalo do arco em questão, que é o intervalo 0 menor ou igual a x menor ou igual a 4. Então, podemos utilizar a integral para o cálculo do comprimento do arco. Então, L vai ser a integral de 0 até 4, né, a variação de x, de raiz quadrada, de 1 mais a derivada, que é 3 meios, vezes raiz de x elevado ao quadrado dx, que dá a integral de 0 até 4 de raiz quadrada de 1 mais. 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4, e raiz quadrada de x ao quadrado é x, vezes dx. Para resolver esta integral, vamos utilizar uma substituição simples. Vamos chamar u de 1 mais 9/4 vezes x. Derivando em relação a x, du dx vai ser a derivada de 1 é 0, a derivada de 9/4 vezes x dá 9/4. Passando esse 9 e o 4 para a esquerda e o dx para a direita, né, invertendo, dá 4/9 de du é igual a dx. Fazendo estas substituições na integral, ela se torna. O dx é 4/9 de du, então fica 4/9 lá de fora, integral de raiz quadrada de u du, que dá 4/9 integral de u elevado a meio du. Então vai dar 4/9 vezes a integral de u elevado a meio, vou somar 1 ao expoente, meio mais 1 dá 3 meios, então u elevado a 3 meios sobre 3 meios, que dá 4/9 vezes a divisão de fração, a primeira vezes o inverso da segunda, o inverso de 3 meios dá 2/3, e u elevado a 3 meios é a mesma coisa de raiz quadrada de u elevado a 3. Fazendo as multiplicações aí, 4 vezes 2 dá 8, 9 vezes 3 dá 27, e voltando para a variável original, raiz quadrada de 1 mais 9/4 vezes x, que é o u elevado ao cubo, que eu vou integrar de 0 até 4. Então fica 8 sobre 27, quando o x for 4, vai ficar raiz quadrada de 1 mais 9/4 vezes 4 elevado ao cubo, menos, quando o x for 0, raiz quadrada de 1 mais 9/4 vezes 0 elevado ao cubo, que dá 8 sobre 27, o 4 eu posso cancelar, 9 mais 1 dá 10, então fica raiz quadrada de 10 elevado ao cubo, menos 9/4 vezes 0 dá 0, raiz quadrada de 1 elevado ao cubo, que dá 8 sobre 27, raiz quadrada de 10 elevado ao cubo vai dar 10 raiz de 10, menos raiz quadrada de 1 é 1 elevado ao cubo dá 1. Então, este é o valor do comprimento do arco, 8 sobre 27 vezes 10 raiz de 10 menos 1. Número 2, y igual a 1/4 vezes x elevado à quarta, mais 1 sobre 8x ao quadrado, no intervalo 1 menor ou igual a x menor ou igual a 2. Vamos calcular a derivada da função. Vamos escrevê-la como f de x igual a 1/4 vezes x elevado à quarta,
mais 1/8 x elevado a menos 2. Né? Passei para cima, troquei o sinal do expoente. Então, f' de x vai ser 1/4 vezes a derivada de x elevado à quarta, 4x elevado a 3. Mais 1/8 vezes a derivada de x elevado a menos 2, dá menos 2 vezes x elevado a menos 3. Então, a gente pode cancelar o 4 com 4 no primeiro termo aí. Então, fica x elevado ao cubo. E eu tenho menos 2 em cima e 8 embaixo, vai ficar 4, né? Menos 4 com 4 embaixo. Então, fica menos 1 sobre 4x elevado ao cubo. A derivada não está definida em x igual a 0, porque teríamos uma divisão por 0. Como ela está bem definida no intervalo 1 menor ou igual a x menor ou igual a 2, que é o intervalo do arco em questão, podemos calcular o comprimento do arco usando a fórmula L é igual a integral de a até b de raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado dx. Nesse caso, ela se torna L igual a integral de 1 até 2, variando o x, raiz quadrada de 1 mais a derivada x ao cubo, menos 1 sobre 4x ao cubo, elevado ao quadrado vezes dx. Do jeito que está, fica difícil enxergar como resolver essa integral. Então, vamos tentar reescrever a expressão dentro do radical. 1 mais x ao cubo menos 1 sobre 4x ao cubo ao quadrado vai ser 1 mais. Aí eu tenho o quadrado da diferença, que é o quadrado do primeiro, x ao cubo elevado ao quadrado, menos duas vezes o primeiro, x ao cubo, vezes o segundo, 1 sobre 4x ao cubo, mais o quadrado do segundo termo, 1 sobre 4x ao cubo elevado ao quadrado. Que dá 1 mais x ao cubo elevado ao quadrado. Eu posso cancelar o x ao cubo com o x ao cubo, né? E o 2 com 4, ficando 2 embaixo. Então dá menos meio mais 1 sobre 4x ao cubo elevado ao quadrado. 1 menos meio dá meio, né? Então fica x ao cubo elevado ao quadrado mais meio, mais 1 sobre 4x ao cubo elevado ao quadrado. Observe que existem dois quadrados na expressão, que é semelhante à expressão que aparece quando calculamos o quadrado da soma de dois termos. A mais b ao quadrado vai ser a ao quadrado, mais 2ab, mais b ao quadrado. Se a gente fizer o a igual a x ao cubo e o b igual a 1 sobre 4x ao cubo, a expressão se torna x ao cubo mais 1 sobre 4x ao cubo ao quadrado, vai ser o quadrado primeiro, x ao cubo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, x ao cubo, vezes o segundo, 1 sobre 4x ao cubo, mais o quadrado do segundo, 1 sobre 4x ao cubo elevado ao quadrado. Que dá x ao cubo elevado ao quadrado, cancela-se o x ao cubo, o 2 com 4, ficando 2 embaixo, mais meio, mais 1 sobre 4x ao cubo ao quadrado. Essa expressão é idêntica à expressão que obtivemos anteriormente. Então, a expressão dentro do radical é igual a x ao cubo mais 1 sobre 4x ao cubo ao quadrado, e a integral se torna a integral de 1 até 2, de raiz quadrada, de x ao cubo mais 1 sobre 4x ao cubo elevado ao quadrado. A raiz quadrada de uma coisa elevada ao quadrado é ela mesma, né? Então, a integral se torna a integral de 1 até 2 de x ao cubo mais 1 sobre 4x ao cubo dx. Que eu posso reescrever como integral de 1 até 2 de x ao cubo mais 1/4 x elevado a menos 3. Né? Passei para cima e troquei o sinal do expoente vezes dx. A integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4, mais 1/4 vezes a integral de x elevado a menos 3, somando o expoente, dá x elevado a menos 2 sobre menos 2. Que dá x à quarta sobre 4. 4 vezes menos 2 dá menos 8, então vai ficar menos 1 sobre 8. E esse x elevado a menos 2 vai para baixo, x elevado ao quadrado, que eu vou integrar de 1 até 2. Quando x for 2, vai ficar 2 elevado à quarta sobre 4, menos 1 sobre 8 vezes 2 ao quadrado. Menos, quando x for igual a 1, 1 elevado à quarta sobre 4, menos 1 sobre 8 vezes 1 ao quadrado. 2 elevado à quarta dá 16, sobre 4 dá 4, menos 2 elevado ao quadrado dá 4, vezes 8 dá 32, então fica 1 sobre 32, menos 1/4, menos 1/8. Que dá 4 menos 1 sobre 32,
Esse sinal negativo vai trocar o sinal de tudo, então fica menos 1/4 mais 1/8. Se a gente tirar o mínimo múltiplo comum dá 32, 32 dividido por 1 dá 32, vezes 4 dá 128, 32 dividido por 32 dá 1, vezes 1 dá 1, então fica menos 1. 32 dividido por 4 dá 8, vezes menos 1 dá menos 8. 32 dividido por 8 dá 4, vezes 1, mais 4. A gente somar 128 menos 1, menos 8, mais 4, dá 123 sobre 32, que é o valor do comprimento do arco. Na próxima aula vamos continuar a resolução dos exercícios.